com Pio, tu gostas desse nome? Léo Lang. Meu goleiro, Valdão. Seu goleiro, né, Pio? Léo Lang, Marcelinho, olha isso. Klaus e Kaique Almeida, hein, gente? Ontem os reinaldianos devem estar trilando aí. Porque para o técnico do Remo, quem brilhou na zaga não foi o Reinaldo. O Reinaldo pouco jogou com o Guto Ferreira. Quem jogou na zaga com o Guto Ferreira? Kaique Almeida, e deu conta do recado. Então ele mantém o Kaique Almeida em detrimento ao Reinaldo e fecha a cozinha com Jorge, hein? Aí tem Pedro Castro, Caio Vinícius e Panagiotti, Diego Hernandes, Pedro Rocha e Nico Ferreira. Ô Mário, você acha que ele vai mexer para esse time que está aí, é o time que entra em campo, ou ele mexe nesse time para sábado no Bainão, não? Lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. Sexta-feira, né? Não é sexta? Sexta, sábado é o Santo. Sexta. Olha, Valdo, eu acredito que ele não vai mexer. Eu acredito. Mas eu colocaria Reinaldo e Klaus. Eu colocaria Reinaldo e Klaus. Eu venho falando isso. Para mim foi a melhor zaga que se apresentou nesse Campeonato Brasileiro aí da Série B com o Clube do Remo. Mas eu penso que ele não vai mexer, não. Agora eu vou fazer uma pergunta para você diferente. E se você fosse o Guto Ferreira? Porque, repito, a zaga, e eu concordo, eu disse aqui, foi a mais perfeita formação que o Remo teve. Mas essa zaga não é a zaga do Guto Ferreira. Por quê? Porque o Reinaldo estava lesionado. E quando o Reinaldo volta para o time, que foi o jogo contra a equipe do Atlético, o Reinaldo comete algumas falhas. Por quê? Natural, o cara vem do NASP. Aí você é o Guto Ferreira, você testou esse Kaique Almeida, que com o Antônio Oliveira andou vacilante. Mas que com o Guto Ferreira, ele foi exemplar do lado do Cláudio. Aí você vai... Não é o Mário Quadros, não estou perguntando para o Mário. O Mário já sei que a dupla é Klaus e Reinaldo. É o Mário Quadros na posição do Guto Ferreira. Eu vi o quê? Eu vi o Kaique, eu não vi o Reinaldo. O Reinaldo, quando eu vi, não agradou. O que você faria, hein, Mário? Lembrando, Valdo, que lá atrás, só para entrar e responder a tua pergunta, o Kaique não se deu bem com o Reinaldo. Tá? Não se deu bem com o Reinaldo. Ou seja, Klaus e Reinaldo faz a dupla certa. Eu volto a dizer. Agora, como ele, suas palavras, abre aspas, suas palavras, não viu o Reinaldo jogando, ele vai com o Kaique. E a sua opinião, Pio Neto? A sua opinião, Fernando? Olha, Valdo, ele está escalando a zaga que eu acho que tem que ser, tá? Klaus e Kaique. Ele viu o Reinaldo, sim. Ele viu o Reinaldo aí no jogo diante do Atlético, né? Que ele atuou. E viu também o Reinaldo... O Mário quer dizer que ele não viu o Reinaldo exuberar. Porque a zaga perfeita era Klaus e Reinaldo. Sim, nesse ponto, lógico, está corretíssimo o nosso amigo Mário, né? Mas só que o tempo passa, e o Kaique, desde quando o Guto chegou, como você bem colocou, ele que vinha atuando. E ao lado do Cláudio, atuou muito bem mesmo. Né? Ele falhou, aí se a gente for levar em consideração que um dia ele falhou lá, e tem muita gente que vai ter que sair. O Reinaldo, quando chegou no Bainão, o Reinaldo fez parte de lista. Era lista de dispensa, né? Era lista de dispensa. Então, eu penso que ele vai manter, eu penso que está agindo certo, agindo correto, né? Eu penso que o Reinaldo precisa de mais um tempo aí para se estabilizar novamente aí, conquistar a posição titular, né? Voltar à sua condição física normal. Foi no jogo diante... Eu não sei se foi diante do Atlético ou se foi contra o anterior, né, que foi no Bainão lá, acho que foi. Rapaz, ele só não foi expulso, talvez por bondade do juiz. Ele voltou no jogo com o Atlético, né? E realmente, penso que ele está escalando certo. O time todo, foi o time que eu defendi ontem nos programas da escalação. É o mesmo time que eu defendi. Evaldo, você deve...
deixa eu perguntar para você, depois, se você quiser entrar no outro recorte, entre, mas deixa eu fazer essa pergunta, porque ela é um gancho deixado pelas opiniões do Fernando e do Mário. Quando a gente fala de seleção brasileira, o que é que a gente fala? O que é que a gente diz? Futebol é momento, convoca quem está bem. Se futebol é momento, Kaique Almeida não merece ser esse titular? Tem um componente que não foi colocado, que é muito simples de explicitar, Valdo. O Remo está ganhando com o jogador, os resultados do Guto são favoráveis, né? Como é que ele vai mudar o time? Como é que ele vai promover a entrada do Reinaldo, ou o retorno do Reinaldo, se ele está ganhando, Valdão? Como é que ele vai mudar o meio-campo, que está jogando com o Caio Vinícius, com o Natan e o Panagiotti, se ele está ganhando? Gente, não existe treinador, vamos dizer assim, como gosta de falar o Mário Quadros, com 2 minutos de burrice para mudar uma estrutura que está sendo vencedora. Esse é o ponto. Eu não estou aqui para explicar, eu estou aqui para confundir. Pois é, esse é o ponto. Ele fez com o Pedro Rocha o que você diz que ele não deve fazer com o Kaique Almeida. O time estava ganhando e o Pedro Rocha vinha sendo reserva, pelo menos durante 2 jogos ele foi reserva de um atacante que não fazia gol. Quer dizer... Mas tem uma outra justificativa, Valdo. O Pedro Rocha não estava bem fisicamente, né? Não estava bem. E outro detalhe, né? Também, vamos lá, você teve o artilheiro do campeonato no banco de reserva e o titular não faz gol, Valdo, aí já é uma mudança, já é uma linha de raciocínio diferente do que a anterior que a gente estava falando de zaga e meio campo. Olha, o outro exemplo que eu vou dar é o Jorge. O Jorge é uma aposta nossa. O Jorge é, tecnicamente, um lateral em melhor momento do que o Sávio. Então, é muito razoável a gente esperar que o Guto dê uma sequência para o Jorge, Valdão. Você está me dizendo, o Pio está me dizendo, Fernando, é o Mário ou o Fernando? Deixa eu me organizar aqui. Mário. Eu acho que Mário, o Pio está me dizendo que se o Natan Camargo estivesse bem, 100% condicionado, que seria ele, não o Pedro Castro que está sendo escalado, seria então o Natan Camargo, por esse critério do Pio? Sim, com certeza. Com certeza. Não tenha dúvidas. E agora, Valdo, assim, eu concordo com tudo que o Pio falou, que o Fernando falou, mas é porque eu acho que eu sou muito antigo, cara, em relação até a vocês aí todinho. Eu acho que eu sou muito antigo mesmo. Né? Eu sou do tempo que futebol era jogado com pouco. A única coisa... nada, mas já está até com o cabelo nascendo de novo. Não, a única coisa nova que ele tem aí é a peruca, é o teto. Vai, Mário, vai. Vai, Mário. Pois é, mas eu sou ainda daquele cara, né? Só para dar um exemplo aqui e entrar nessa sua pergunta, mas eu concordo com tudo que o Pio disse. Ele é o Natan, mas só para ressaltar melhor. A zaga do Remo lá atrás era Darinta, Dutra e Darinta. Mas o China entrava. Quando o Darinta se batia, o Dutra, qualquer coisa assim, o China entrava. Mas quando voltava o titular, ele saía. Bom, isso é outra coisa, lá atrás. Mas o que eu quero dizer é que, na minha opinião, o Natan é mais jogador do que o Pedro Castro. Eu não gosto da forma que, isso é uma opinião minha, tá? Que o Pedro Castro joga. Um jogador que ele joga muito para trás. Ele não segue com a bola. E eu não gosto de jogador nesse estilo, né? Então, eu concordo com o Pio. Para mim, seria o Natan Camargo. O Raimundo Costa, Valdo, bom dia. O Reinaldo sentiu a contusão ontem. Tá aí, uma informação que eu não tinha. Olha só, ainda tem essa agravante. Agora. O Raimundo Costa, lá de Barcarena, está dizendo que o Reinaldo sentiu ontem a contusão. E o Moisés Nunes, Kaique, está na melhor fase que o Reinaldo. Agora, independentemente dele ter sentido contusão ou não, e eu entendo que o Mário quis dizer com as opções que o Remo tinha lá nos anos 70, mas quando o China tinha que entrar,
É porque o camarada estava entregue ao departamento médico. Quando esse cara voltava do departamento médico, ele voltava inteiro. E não voltava meia boca, porque o Reinaldo, embora não tenha... Aliás, voltou meia boca, porque se não tivesse voltado meia boca, não teria se lesionado no treino. É um jogador que não tem hoje as condições clínicas, físicas e técnicas que o Kaique possui. Tem áudio? Bora lá, vamos ouvir. Bom dia, Valdo Souza, seu Piolete, seu Fernando aí, seu negócio de SAF. Olha, eu não sei que pensamento que vocês têm. Aí o seu Fernando aí pensa só no negativo. Ó, o Figueirense, pelo amor de Deus, vamos pensar no positivo. Sejam inteligentes, procura uma SAF boa, porque a SAF, ela está interessada, sabe em quem? No tesouro que o Remo, o Paysandu tem. Vocês sabem o que é o tesouro? O tesouro nacional ou estadual do clube? É a torcida. Torcida, verdade. Pessoas inteligentes, compra esses times aí, fica bilionários e deixa o clube bilionário também. Gente inteligentes, sem complexo de vira-lata. Deixa esse clube bilionário e também fica bilionário, porque tem um tesouro na mão dele, que são as torcidas. Olha, eu concordo em número, gênero e grau com relação a esses tesouros que são as torcidas de Remo e Paysandu. Só que o produto Paysandu, hoje, não é um... Hoje. Parece que teve uma contusão séria, exemplo do Marcelo Rangel. Valdo, ninguém aqui duvida que o Paysandu é gigante, que o Paysandu numa Série C vai continuar sendo o mesmo Paysandu, um time de uma torcida apaixonada, de uma torcida que vai lotar estádio em Série C, como lotaria numa 4ª divisão. Então, o torcedor que acabou de dizer que espera o Paysandu campeão da Série C, ele vai compartilhar esse pensamento com milhares de torcedores, Valdão, porque o Paysandu é maior do que um dirigente, maior do que o time, é um pavilhão aí que precisa... Para esse torcedor e para você, ó. Para esse torcedor e para você, exatamente isso. Então essas oscilações no futebol, quem imaginaria um Fluminense numa 3ª divisão, Valdo? Mas teve que passar por lá para voltar gigante, mais gigante do que foi. E o futebol é isso, a gente tem que entender. Comandado por um técnico campeão do mundo nos Estados Unidos, Carlos Alberto Parreira. Parreira, bem lembrado, Valdo. Ele ganha o título e vai dirigir o Fluminense para tirar o Fluminense dessa draga que foi aquela campanha da 3ª divisão. Tem gente para falar comigo, é isso, Christian? É áudio? Vamos lá, bom dia. Bom dia, Valdão, bom dia, Pio Neto e toda a galera do Futebolizando. A minha opinião sobre a SAF, o que acontece? Viu o Léo Lang, que o Pio Neto disse, não, pô o Léo Lang para falar, Valdo, adoro o Léo Lang. Fala, Léo Lang! Todos brigam pelo teu espaço e pela tua oportunidade, mas a gente nunca espera que seja dessa maneira, né? De antemão aqui também eu gostaria de desejar uma pronta recuperação para o Marcelo, assim como eu já falei em algumas outras vezes. Graças a Deus, bom, não sei nem se eu poderia estar falando isso aqui porque não cabe a mim, mas a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. O Marcelo, a partir de hoje, já começa o seu processo de recuperação. O Marcelo é um cara muito resiliente, muito forte, eu tenho certeza que vai passar muito bem, né, por esse período difícil. Eu acho que por si só já é uma situação complicada para qualquer jogador ficar de fora de jogo, ainda mais numa reta final e num momento tão importante que o clube está vivendo. Mas, como eu falei, ele é um cara muito forte, extremamente competente no que faz e eu tenho certeza que ele vai sair dessa situação ainda mais fortalecido. Em relação ao que acontece a partir daí, é uma responsabilidade muito grande, mas eu encaro essa nova oportunidade com muita naturalidade. É um momento que a gente tem que ser inteligente e assimilar o que está acontecendo, saber da responsabilidade, mas entrar dentro de campo e dar o meu melhor para que as coisas continuem acontecendo de uma maneira boa para nós, que é o que vem acontecendo nas últimas rodadas, para que chegue no final do ano a gente consiga o nosso objetivo. Olha aqui, segundo a meteorologia, sexta-feira à noite lá em Cuiabá, lá na Arena Pantanal, a temperatura vai estar muito alta, vai fazer calor. Ou seja,
nós não teremos aquela temperatura de Caxias, quando tinha nevoeiro, não se enxergava a bola e o Léo Lang fez a melhor partida da história dele como goleiro. Então, já que não vai ter nevoeiro, eu sugiro que coloquem uma venda, que coloquem um pano tapando a visão do Léo Lang. Tipo assim, vai brincar de pata cega, Léo Lang, e joga ele para dentro do campo com aquela visão tapada. Gente, era só isso, é só para finalizar. Muito obrigado, Mário, obrigado, Fernando, Pio Neto. Vocês deram...